Olá, meninos! Vamos lá? Então, hoje a gente fala da tireoide e das paratireoides. Então, cuidado, né? O nome da glândula não é tireoide, como muita gente fala, né? O correto é tireoide. Bom, a glândula tireoide, ela está localizada exatamente no plano mediano ou no plano sagital, né? Então, se a gente fizer um corte exatamente no meio do pescoço, a gente vai pegar exatamente o meio da glândula tireoide. E a glândula tireoide, ela está posicionada anteriormente em relação à traqueia. Bom, cuidado, né? Para lembrarmos que a laringe ela é formada por várias cartilagens, entre elas a cartilagem tireoide. Mas a cartilagem tireoide ela está acima da glândula tireoide normalmente. Então, lembrar lá da aula passada que a glândula tireoide ela fabrica hormônios que estão relacionados ao metabolismo celular. Bom, a glândula tireoide, na verdade, lá na embriologia, ela se formou dentro da região da boca, da cavidade oral. E aí o que acontece é que durante o desenvolvimento, a glândula tireoide ela sai da região da boca e ela vai descer, né, fazer esse caminho para a região anterior à traqueia. O que acontece aqui é que quando a glândula desce, muitas vezes ela deixa um forame na região da língua, que se vocês lembrarem é um forame que fica no V, formado pelo sulco terminal, que é o forame cego. Então, o forame cego lá na língua, ele é um resquício da formação da glândula tireoide que desceu e formou o ducto tireoglosso, quando ela foi para a região do pescoço. O que pode acontecer muitas vezes aqui é que durante este trajeto ficam alguns pedaços, vamos dizer assim, de tecido da glândula tireoide nesta região do ducto tireoglosso. E aí isso pode dar origem ao que a gente chama de tireoide ectópica, ou seja, ficou pequenos pedacinhos de glândula tireoide durante esse trajeto que ela normalmente faz na formação embriológica. Bom, um outro resquício dessa descida da tireoide, vamos dizer assim, é a presença de um lobo que é chamado de lobo piramidal. Então, normalmente a glândula tireoide ela tem um lobo direito, um lobo esquerdo e um istmo que vai unir os dois lobos. Mas em alguns casos existe então a presença desse lobo a mais, vamos dizer assim, que é chamado de lobo piramidal. Nem sempre está presente. A irrigação da glândula tireoide é uma irrigação muito farta, né? Muito grande. Então, a gente tem aqui, vocês já conhecem, um ramo, que é o primeiro ramo da carótida externa, que é a artéria tireoide superior. Então, esta artéria, ela sai logo que a carótida comum se bifurca em carótida externa e carótida interna. E a glândula, a artéria tireoide superior, ela vem principalmente fazer a irrigação desta região antero-superior da glândula tireoide, como nós estamos visualizando nessa figura. Bom, além disso, a gente tem a tireoide inferior. Então, se vocês lembrarem, a glândula tireoide... A artéria tireoide inferior, ela é ramo do tronco tireocervical, que por sua vez é ramo da artéria subclávia. E o que vai acontecer, a gente visualiza bem nesta figura, é que a tireoide inferior, ela vem principalmente para a parte póstero-inferior da glândula, tá? Então, mais a parte póstero-inferior da glândula. Uma visão posterior, a gente vê bem como é que essas duas artérias elas se comportam.
Então, olha lá, aqui eu visualizo a carótida externa, a tireoide superior descendo, então ela dá poucos ramos para a parte posterior da glândula, então isso é uma vista posterior, e ela vai mais para a região anterior da glândula. Agora, por outro lado, a artéria tireoide inferior, ela vem principalmente para a região póstero-inferior da glândula. Bom, em cerca de 10% das pessoas, o que pode acontecer também é a presença de uma pequena artéria que pode tanto estar se originando no tronco braquiocefálico, como no próprio arco da aorta, como até na região das carótidas, e que vai aqui na região bem mediana da traqueia, para principalmente a região do istmo da glândula tireoide. Esta artéria, como a gente está vendo aqui, é chamada de artéria tireoide ima. O que acontece? Essa artéria, vocês já podem imaginar que quando ela está presente e a pessoa, por exemplo, precisa fazer o procedimento de traqueostomia, o que pode acontecer é uma lesão nesta artéria e um grande sangramento no procedimento. Então, é importante, né, que a gente tenha em mente que em cerca de 10% das pessoas, o que é muito, se vocês pensarem, né, em cada 10, um pode ter esse sangramento, o que pode acontecer é a presença desta artéria e essa artéria ela precisa então ser visualizada antes de qualquer procedimento invasivo nesta região. Então, vocês precisam saber se ela existe ou não naquele paciente para não correr o risco de ter um grande sangramento durante o procedimento, ok? Bom, e a drenagem da glândula tireoide? É feita através de 3 veias. Primeiro, a veia tireoide superior, a veia tireoide média e as veias tireoides inferiores que vão drenar para regiões diferentes. Então, a veia tireoideia ou tireoide superior e média, elas vão drenar diretamente para a jugular interna. As veias tireoideias inferiores vão drenar para as veias braquiocefálicas diretamente, ok? Então, existe uma diferença na drenagem. A superior e a média diretamente para a jugular interna e a inferior, então, para as veias braquiocefálicas. Aqui a gente visualiza de uma outra forma, então, olha lá, as veias superiores e as veias médias drenando para a jugular interna e as veias tireoides inferiores drenando para a braquiocefálica. Bom, em relação à glândula ou às glândulas paratireoides, então normalmente nós temos 4, 2 de cada lado, mas isso pode variar, desde 2 até 6 glândulas mais normalmente, e elas estão localizadas na região posterior dos lobos da tireoide. Então, nesta figura, o que aconteceu foi rebatida a tireoide para que a gente pudesse visualizar as glândulas paratireoides, que são pequenininhas, né, menores que um grão de feijão normalmente. E os hormônios destas glândulas vão estar relacionadas à regulação da concentração de cálcio no nosso organismo. Bom, o que existe é uma grande variação, então, tanto em relação ao número quanto em relação à posição destas glândulas, né? Então, como a gente visualiza nessa figura do Moore, essas glândulas elas podem estar espalhadas nesta região, mas o mais comum é que elas estejam aqui na região posterior aos lobos, ok? Então, obviamente, a grande maioria dos casos, na grande maioria das pessoas, ela está posicionada aí 2 de cada lado e na região posterior aos lobos da glândula tireoide.
quem vai realizar a irrigação destas glândulas? Então, principalmente, eu tenho ramos da tireoideia inferior. Por quê? Porque a gente viu que a tireoideia inferior, ela vem principalmente para a região posterior da glândula. Então, é por isso que, como ela vem para a região posterior da glândula, elas são as principais responsáveis pela vascularização, pela irrigação das paratireoides. Mas elas também podem receber ramos da tireoideia superior, tá? Mas principalmente a tireoideia inferior por conta dessa sintopia com a região posterior da glândula tireoide. E a drenagem dessas glândulas? Então, a drenagem dessas glândulas é realizada principalmente por um plexo, né? E esse plexo vai drenar principalmente para as veias tireoideia superior e veia tireoideia inferior, mas uma pequena porção, uma menor porção para a tireoideia média, tá? Então, aqui a gente visualiza bem essa drenagem. Ok, gente?